O tema de hoje é a localização do Éden. Antes de dar início ao estudo, gostaria de dizer que cada um é livre para escolher a sua teologia. Então, as pessoas podem concordar inteiramente com este estudo, pode concordar parcialmente, ou pode, se quiser, jogar tudo fora. É um direito que as pessoas têm. Contudo, devemos analisar primeiro todos os argumentos para ver se são válidos ou não. E como eu disse, aqueles que você considerar como válido, mantenha como verdade em seu coração. Os que achar que não, continue a sua caminhada espiritual. Então, neste estudo tem uma premissa. Então, essa premissa diz respeito às eternidades de Deus. Então, ouça agora, primeiro, falando sobre as eternidades, que foi postado no meu canal há alguns dias atrás. Coloquei um desenho para facilitar a visão, o entendimento. As eternidades passada e futura, Olã de Olã. Então, Salmo 90 diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E embaixo, em hebraico, nós temos a expressão Olã ad Olã. Então, quando a gente pega um Olã na escritura, as traduções costumam colocar eternidade, o que está parcialmente correto, porque Olã é um longo período de tempo indeterminado e que pode ou não ser eterno, dependendo do contexto da passagem bíblica. Então, quando você pega Daniel 12:2, por exemplo, na ressurreição, uns terão a vida eterna, vida Olã, e outros terão horror e vergonha eterno, também a palavra Olã. Então, você encontra aí uma linha onde para a esquerda é a eternidade passada, para a direita é a eternidade futura. O ponto B é a criação da Terra e do universo, que nós enxergamos, ou mesmo que parcialmente enxergamos, né? Porque para nós ele parece ser infinito, não sabemos se é finito ou não, mas aparenta ser infinito. O ponto C é a consumação do século. Então a Escritura, a Bíblia, ela narra os eventos entre o ponto B e entre o ponto C. Então, se você esticar a linha totalmente para a esquerda ou totalmente para a direita, entre o ponto B e C é um pedaço de linha muito pequeno, comparado às eternidades. Então, nós temos o T1, que é infinitos 9 trilhões de anos para o passado, e o T3, infinitos 9 trilhões de anos para o futuro. Ou seja, se de eternidade a eternidade ele é Deus, antes da criação da Terra e do nosso universo visível, que pode ter 7.000 anos, segundo alguns, ou 4,5 bilhões de anos para a Terra, ou 21,5 bilhões de anos para o universo. Isso comparado na eternidade não faz nem cosquinha. É uma distância de tempo muito curta. Então, se de eternidade a eternidade ele é Deus, fica difícil imaginar que Deus ficaria sem criar antes do ponto B. Ficaria difícil imaginar que Deus estaria sozinho toda essa eternidade de tempo, T1, antes da criação da Terra e do universo. E também fica difícil supor que depois do ponto C, da consumação do século, que Deus pararia sua criação. Então, nós percebemos que, se nós ficarmos restritos apenas entre o ponto B e C,
nós estamos limitando Deus, nós estamos olhando apenas um pequeno ponto dessa infinita reta para a esquerda ou para a direita. Seguindo a premissa de que Deus é Deus em todas as eternidades e não em apenas uma, ou seja, antes da criação da Terra, durante o período da criação e consumação dos séculos e após a consumação dos séculos. Então vamos a algumas considerações iniciais antes de entrar no estudo propriamente dito. Salmo 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Então o que esse estudo quer afirmar? Que Deus é Deus de eternidade a eternidade, segundo o Salmo 90, verso 2. E o Salmo 99, que eu acabei de ler, diz que Deus está entronizado acima dos querubins. Ora, se Deus, a função de Deus é sempre criar, a função de Deus é sempre governar, que Deus esteve sempre à sua disposição anjos, fica impossível de conceber que Deus não esteja entronizado acima dos querubins, dos anjos, de eternidade a eternidade, mesmo antes da criação dos céus e da terra. Observe, por exemplo, um médico. Se o médico trabalhasse apenas uma semana, ele seria médico? Sim e não. Ele seria médico apenas uma semana. E as outras semanas, ele seria qualquer coisa menos médico. Porque a função do médico é estar no hospital ou estar na sua clínica cuidando de pacientes. Então, fazendo essa analogia com os médicos, nós fazemos também para Deus. Deus é Deus não só uma semana, não só entre o ponto B e C, segundo as eternidades que nós acabamos de ver. A Bíblia, ela descreve o tempo entre a criação da terra e a consumação dos séculos. Ela deixa vago a eternidade futura e deixa vago a eternidade passada. Agora, isso não quer dizer que não esteja na Bíblia que ela não existiu. Isso não quer dizer que Deus nunca trabalhou, porque o Salmo 90, verso 2 atesta isso. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele não é Deus de uma semana, de 7.000 anos. Ele não é Deus de uma terra de 4,5 bilhões de anos. Para Ele ser Deus, Ele tem que ser Deus sempre. Para Ele ser Deus, Ele tem que ter à sua disposição anjos sempre. Então, respeito aqueles que têm a teologia apenas superficial, que olham apenas o ponto B e C. Isso não quer dizer que eles estejam errados, mas quer dizer que eles estão olhando apenas um pequeno trecho da obra de Deus. Vamos dizer assim, uma meia-verdade. Repito, não quer dizer que eles estão contando mentira, mas apenas estão observando meia parte da verdade. É a mesma coisa que perguntar a uma pessoa o que ela entende de mundo. Se ela nunca saiu do bairro onde ela reside, ela vai falar que o mundo é o bairro que ela reside. Ela não vai levar em considerações outros bairros da cidade. E muito menos outras cidades, outros estados, outros países, outros continentes, outros mundos habitados. Porque, repito, se Deus é Deus, Ele não criou só a Terra. A Terra não é o primeiro e nem será o último mundo a ser criado. Vamos agora para um slide do Salmo 146, verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Então nós temos aí em hebraico, em roxo, o tetagrama.
Yud Rei Vav Rei, YHWH. O Eterno, o Senhor, Yahvé, Deus, ou seja, o Pai. Nós temos em vermelho, o que traduziram por eternamente ou para sempre, a palavra Olam, que quem já acompanha esse canal sabe que significa um longo período de tempo indeterminado e que pode ou não ser eterno. Tudo depende do contexto da passagem bíblica. Mas também devemos levar em conta os óculos que a pessoa usa. Se ela está olhando apenas entre o ponto B e C das eternidades, o Olam para ela é só aquilo ali. Agora, quem observa a reta antes da criação da Terra e após a consumação dos séculos, verá que existe de Olam a Olam, de eternidade a eternidade, de eternidade passada a eternidade futura. Nós temos em verde, no hebraico aí, a palavra Halelu, e em azul a palavra Iá. A junção dessas duas palavras formam a palavra Aleluia, que significa louvem ao Eterno, louvem a Yahvé, louvem ao Senhor. Então o Senhor reina eternamente. Um Olam. Mas lembre-se do Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade. O contexto e o entendimento é muito mais amplo. Seguindo aí para o próximo slide, quando fala de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos em hebraico, em roxo, a preposição be, que significa em, por, com, no. Em vermelho nós temos a palavra reshit. Então é por isso que a grande maioria dos tradutores colocaram no princípio. Contudo, alguns judeus entendem, como a gente pode perceber na tradução da preposição be, pode ser o significado de em princípio. O que aparentemente parece ser a mesma coisa. No princípio ou em princípio não muda nada. Acontece que no hebraico, quando não tem o artigo definido antes do substantivo, podemos traduzir por em um princípio, porque não tem o artigo definido. Então subentende-se que a palavra princípio é indefinida. Repito, vai muito do óculos que a pessoa está olhando. Ela está olhando só entre o ponto B e C ou está olhando sobre toda a reta? Se você olhar sobre toda a reta, em um princípio faz muito mais coerência do que no princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está falando da criação deste mundo que nós habitamos. Temos em verde a palavra bará, criou. Temos a palavra em azul claro, Elohim, que significa Deus ou deuses. E temos em marrom a palavra Hashamai. Ra é o artigo definido, os, no caso aqui, porque a palavra Shamai é uma palavra masculina que significa céus. Então é os céus. E nós temos a palavra V em hebraico, que significa e. Nós temos em preto a palavra et, que é o Aleph Tav, é o alfa e ômega do grego. O Aleph Tav do hebraico é do A ao Z do português, da língua latina. Então significa princípio e fim, mas não tem tradução. Tanto é que nenhuma tradução traduz a palavra et. A palavra marrom escuro está haaretz. Ha é a preposição a, porque o substantivo que vem a seguir é a palavra aretz, terra. Então, a terra. Então não é a criação de uma terra qualquer. Está falando desta terra que nós vivemos. Aqui sim está definido. Mas a palavra princípio não tem o artigo definido, ha. Então é muito mais correto entender em um princípio. Por que em um princípio? Porque se a Terra não é o primeiro mundo a ser criado, existiu outros princípios antes da criação da Terra, durante a eternidade passada.
Porque Deus é Deus de toda a eternidade. Deus trabalhou de toda a eternidade. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje. E vai trabalhar até amanhã. E trabalhou ontem. Então nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Não podemos limitar a obra de Deus em 7.000 anos, em 4,5 bilhões de anos para a Terra. Em alguns bilhões de anos a mais para a criação do universo. Mas o ponto que eu queria chegar é, já que falamos da eternidade, nós estamos falando do Éden. O pecado aconteceu na eternidade? Com toda certeza. Nós somos os anjos caídos, os filhos rebeldes, os filhos pródigos. E nós é que estamos fora da casa do Pai, fora do Éden. Fomos expulsos do Éden. É isto que esse estudo vem trazer. Repito, respeito quem não crê, respeito quem não consegue entender essas coisas, mas quem puder entender, que entenda. Quem puder analisar, pelo menos, que analise, para ver se não há coerência. Peguemos agora o próximo slide, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então observa aí as várias traduções. Se você reparar aí na King James, não é citada a palavra alma. Olha que interessante. Nós temos que ter em mente que os tradutores, quando vão fazer as suas traduções, eles têm as suas teologias pré-concebidas. Ele tem o seu óculos teológico, a sua visão. Então, se o tradutor só enxerga o ponto B e C, ele vai traduzir de uma forma. Se ele enxergar toda a reta, ele vai traduzir de uma maneira diferente. É isso que eu estou fazendo aqui. Mas observe no hebraico, para ver se eu tenho ou não razão. O tetagrama está em azul claro, Yud Rei Vav Rei, o eterno Senhor Yahvé, o Deus Pai. Em roxo, nós temos a palavra netivot, que significa caminhos, veredas. Vem da palavra netívia, que é o singular de netivot. O final ot da palavra netívia é porque essa palavra é uma palavra feminina. Por isso que a terminação é ot. Se fosse masculina, o plural seria com o sufixo im. Por isso que El é Elohim. Então, netívia, netivot, caminhos. Temos em vermelho a palavra olá. Um longo período de tempo indeterminado que pode ser eterno. Agora eu te pergunto, por que os tradutores aqui não colocaram veredas eternas, caminhos eternos, e sim veredas antigas? Porque o tradutor está olhando apenas entre o ponto B e C. Ele não está olhando as eternidades, passada e futura. No caso aqui, passada, né? Então aqui Jeremias está dizendo que as nossas almas devemos perguntar pelos caminhos da eternidade. Por quê? Porque nós estávamos lá. Isso pode chocar quem está ouvindo pela primeira vez esse tipo de conceito, mas continue ouvindo os argumentos, continue vendo os textos, e no final você decida se joga fora, se retém parcialmente ou se concorda comigo inteiramente. Então Jeremias 6,16 está falando dos caminhos da eternidade. Olha só o próximo slide, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos aqui em roxo a palavra kol, que significa todo ou toda, né, dependendo do substantivo que vem depois, se é masculino ou feminino. Nós temos em vermelho a palavra nefashot, almas, que é o singular da palavra nefesh, alma. Temos também em verde a palavra nefesh no singular,
alma. Nós temos em azul claro a palavra ave, que significa pai. Nós temos em marrom a palavra ben, que significa filho. Mas observe, como eu disse, que os tradutores usam a sua ótica. Assim como no slide anterior, e nesse slide, a tradução King James não coloca alma. Já reparou isso? Por quê? Porque as denominações que usam a Bíblia King James creem que quando a pessoa morre, ela fica debaixo da sepultura, dormindo. É diferente das outras denominações cristãs e judaicas, que crê que após a morte, a alma vai para Deus, juntamente com o seu espírito. E são separados em regiões espirituais, o seio de Abraão ou o abismo, conforme Jesus descreveu na parábola do rico e do Lázaro. Então observe que a King James está usando o seu óculos. E as denominações Testemunho de Jeová, adventistas, seguem essa mesma teologia, esse mesmo óculos. Então eles não traduzem como almas. Traduzem como vidas carnais, simplesmente. Então se você não for perspicaz, você vai cair nas ciladas das traduções. Então não fique restrito a uma tradução. Medite sobre os textos. Tenha entendimento sobre as eternidades. Tenha entendimento sobre o caráter de Deus. Quando uma tradução não traduz convenientemente ou parcialmente correta, muitas vezes pode levar a gente a ir contra o caráter de Deus. Se você puder aprender um pouco de hebraico, um pouco de grego, hoje com as bíblias eletrônicas isso facilita muito, você não fica mais refém dos tradutores. Você não fica mais refém dos óculos, das religiões, das denominações. Você pode ir muito mais além. Então todas as almas são de Deus. A alma do Pai como a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Esse morrer significa deixar de existir? Claro que não. Tem denominações que creem que sim. Mas existem outros que interpretam que são separados em regiões espirituais. Um para o inferno e outro para a vida eterna. Então não são mortos, literalmente no sentido existencial. Então por isso que há muita confusão de entendimento. Quem morre é o corpo físico do ser humano. Porém a sua alma e o seu espírito não morrem, são eternos. Porque a gente vai ver no livro de Atos que a ressurreição é tanto de justos como de injustos. Todos são ressuscitados após a morte. Vamos ver outra passagem, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Por isso é que eu disse que nós somos anjos caídos. Nós somos os filhos rebeldes. Por que será que nós andamos em pecado? É por causa do pecado de Adão? Ora, meu pai matou, eu sou assassino? Minha mãe adulterou, eu sou adúltero? Meu avô é mentiroso, eu sou mentiroso também? Claro que não. O que diz até agora as passagens? Todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. É bem claro. A responsabilidade é pessoal. Assim como a busca da salvação também. Ora, se eu herdasse o pecado de Adão automaticamente, por osmose, eu poderia herdar a salvação de Abraão também. Por que só as coisas ruins eu pego automaticamente? Por que as boas não? Então não faz sentido ter essa teologia. É muito melhor entender o que o texto aqui está dizendo de Ezequiel. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal. Ninguém pode se desculpar, pois se está morto espiritualmente é porque pecou. Não é porque herdou o pecado de Adão. Senão seria fácil, né? Eu chego no juiz,
e fala, ó, eu não fiz nada. Eu apenas estou assumindo a culpa de Adão. Que juiz me condenaria sabendo disso? Nenhum. Ezequiel capítulo 18, olha o que diz o verso 1 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Então esse era um ditado popular da época, que as pessoas diziam, olha, os pais comeram uvas verdes, amargas, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Olha, Adão pecou, então por eu ser pecador, é a culpa de Adão. Então o que Deus está dizendo aqui no verso 3? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi esse provérbio em Israel. Por quê? Porque a responsabilidade é pessoal. Jeremias 31, verso 29. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Olha aí, mais uma vez repetindo. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Tá vendo? Os dentes que vão se embotar é quem comeu uva verde. Então meu pai pode ter comido quanta uva verde quiser. Se eu não comer, eu não vou pecar. Se eu não comer, meus dentes não vão se embotar. Tá mais claro que isso, impossível. Mas olha a promessa de Deus, que lindo, maravilhoso. Verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem consegue entender as duas casas de Israel, sabe com quem Deus, o Eterno, Yahvé, está fazendo essa aliança. Com judeus e com gentios. As duas casas de Israel. Para quê? Para que os dentes desses que se embotaram possam ser curados, restaurados. O que está lá em Efésios capítulo 2? Vós estavam mortos em vossos delitos e pecados. Por que eu estava morto em delito e pecado? Porque eu pequei. Bom, se eu nasci pecador, então como explicar? Existe uma lei natural chamada encarnação dos anjos. A gente vai ver daqui a pouco. Já foi falado isso em estudos anteriores que eu fiz no meu canal. Então por isso eu afirmo que nós somos os anjos pecadores. Nós somos os filhos rebeldes. Nós somos os filhos pródigos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é por acaso. Então a aliança que Deus faz através de Yeshua, de Jesus, nos leva à restauração, nos leva à salvação, nos leva de volta para casa, o Éden. Então, para terminar a introdução, veja que eu já gastei quase 30 minutos falando disso, mas é para que fique bem claro esse entendimento das eternidades, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Nós temos que ter isso em mente. Sair do entendimento superficial que os teólogos e denominações tradicionais interpretam. Repito, eles não são hereges. Todas as denominações estão buscando a verdade. Todas as denominações estão pregando a verdade. De forma relativa, parcial, mas estão. Mas falta a elas o entendimento do conjunto. Estão olhando apenas um bairro, a periferia. Estão olhando apenas entre o ponto B e C das eternidades. Não conhece o ponto A, que é a eternidade passada, e não conhece o ponto D, a eternidade futura. Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui no original, se você quiser pesquisar, eu não coloquei o slide nesse verso, mas pode pesquisar, se você tiver a língua original, nas bíblias eletrônicas, está a palavra Kedem, K-E-D-E-M. Já foi falado em outros estudos aqui neste canal, que o tradutor aqui traduziu por tempos antigos. Mas Kedem significa Oriente, tempos antigos, tempos primitivos e também, de certa forma, eternidade. Então o Salmo 78, verso 2 está dizendo do livro de Gênesis. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, e toda aquela história que está lá, da Adão e Eva, uma serpente que fala, uma árvore que você come e te dá inteligência, é para ser entendido literal, como uma história real ou como uma parábola? Como uma parábola. Por ser parábola, não quer dizer que nós devemos jogar Gênesis fora. Muito pelo contrário.
mas devemos buscar atrás das letras o real entendimento do livro de Gênesis. Também já publiquei neste canal os 7 dias da criação, olhando apenas espiritualmente, em forma de parábola. Também tem outro estudo falando por que a terra era sem forma e vazia. Vazia, mas tinha água, tinha abismo. Sem forma, mas tinha abismo. E abismo tem forma. Então deve ser entendido literal ou espiritual? Espiritual. A luz foi criada no primeiro dia e o sol no quarto dia. Que bagunça é essa? É porque a luz do primeiro dia tem um significado. Quem que é a luz do mundo? Yeshua, Jesus, o Salvador. Ele veio trazer luz a esse mundo que habitavam anjos caídos, para que eles voltassem ao Éden, voltassem ao convívio do Pai, voltassem para a casa do Pai. Então agora finalmente entramos em Gênesis capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Então, se você estiver entendendo isso aqui literalmente, é a interpretação que as denominações e os teólogos dão. Mas lembre-se, isso aqui é uma parábola. Por isso que eu vou tentar mostrar aos irmãos a localização verdadeira do Éden. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-lhes ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Guardem esta frase. Adão deu nome a tudo no Éden. Guardem isso. Eu vou explicar mais à frente. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vamos agora analisar versos em particular. Então, o próximo slide aí, Gênesis 2:10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, nós temos a palavra hebraica hayá, em verde, que significa tornou-se. Temos em roxo a palavra arbá, que significa 4. E nós temos em vermelho a palavra roshim, que significa cabeças e não braços. Porque a palavra roshim é o plural da palavra rosh. Rosh em hebraico é cabeça. Ano novo em hebraico, como se fala? Rosh Hashanah. Cabeça do ano, início do ano, ano novo. Não temos a palavra no princípio? Em um princípio, Gênesis 1, é a palavra rosh lá. Reshit, vem da palavra roxo. Então esse rio se dividia em 4 cabeças. Então, se você entender literal, 4 braços de rio, ou 4 cabeças, se você olhar espiritualmente. Em verde claro, temos a palavra Hagan. Ha é o artigo definido o, e a palavra Gan, jardim. Então não é um jardim, é o jardim. Então a palavra Éden, que está em marrom, significa prazer, luxo, deleite, elegância. Esse é o significado da palavra Éden. Continuando, Gênesis 2:11. O primeiro chama-se Pison.
dos 4 braços, das 4 cabeças, né? É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. A palavra Pishon, que traduzido por Pison, significa aumentar. E vem da palavra hebraica, da raiz hebraica, push, que significa brotar, ser espalhado, espalhar. Então observe que os nomes aí têm os seus significados, têm as suas importâncias. A palavra Havilá, círculo, também tem o significado de um dos filhos de Cush, segundo Gênesis capítulo 10, verso 7. Gênesis 2:12. O ouro desta terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Bidélio, bedolar. Resina de goma, literalmente. Vem da raiz hebraica badal. Significa dividir em partes, separar. Números, capítulo 11, verso 7, diz: era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Então o ouro desta terra de Havilá é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Então o bidélio aqui é semelhante ao maná. Olha que interessante. Então a palavra maná é a palavra hebraica man, que significa pão do céu. E está também na Arca da Aliança, que é uma sombra do sacerdócio de Melquisedeque. Salmo 78, a partir do verso 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Então esse maná veio do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Olha que interessante. Por que pão dos anjos, hein? Quem nós somos mesmo? Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele a comida a fartar. Próxima passagem, João capítulo 6, a partir do verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então o maná literal que os hebreus comeram no deserto era uma sombra do verdadeiro maná. Então o maná literal vinha do céu, que era Deus que trazia, porém sombra. Quem conhece o significado de sombras e realidades vai entender que essa é a didática de Deus usou na Bíblia de ponta a ponta. Então muito cuidado com o literalismo. Seguindo o verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Seguindo Gênesis 2:12, o ouro desta terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Ônix é a palavra hebraica shohan, significado provável de uma raiz não usada, que significa branquear. E essa pedra de ônix estava no peitoral do sumo sacerdote. Uma pedra, provavelmente o berilo. Êxodo 28, verso 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. Olha como esses rios do Éden têm os seus significados. Tinha ouro, tinha uma pedra de ônix, essa pedra de ônix gravava o nome dos filhos de Israel. Por que 2 pedras? Efraim e Judá. As 2 casas de Israel. E os nomes, como já foi dito, das 12 tribos de Israel. Continuando, verso 13 de Gênesis 2. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda Pison, a terra de Cush, Havilá, filho de Cush, né? Então, Gion vem da palavra hebraica Gihon, que vem da raiz hebraica giar, entrar com ímpeto, romper, brotar água. Então, se você olhar no sentido espiritual, vai te trazer muito mais informações, o significado dos rios que existiam no Éden. Gênesis 2,14. O nome do terceiro rio é Tigre,
é o que corre pelo oriente da Síria e o quarto é Eufrates. A palavra tigre em hebraico é hidekel, que significa rápido. Rápido como um tigre. A Síria vem da palavra hebraica assur, um passo, um degrau. Também era o segundo filho de Sem, da onde veio os semitas de Abraão. E temos a palavra Eufrates, que em hebraico é perat, que significa fecundidade. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Então nós já vimos que Éden significa prazer, luxo, deleite, elegância. A palavra cultivar, olha que interessante, é a palavra avad em hebraico. Significa servir, que deriva da palavra raiz eved, servo. Então esse jardim era para servir e também para guardar. O que significa guardar? Palavra hebraica chamar. Guardar, manter, observar, dar atenção. Ou seja, obedecer. Obedecer a quem? A Deus. Então Adão e Eva eram jardineiros? Ou Adão e Eva tinham que obedecer e servir ao Eterno? Faz uma grande diferença. Observe o slide de Salmo 2,11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Observe aí a palavra em vermelho, que eu disse que é servir. Eved, servo, que o tradutor traduziu corretamente. E temos em roxo o tetagrama. Yud Rei Vav Rei, o Eterno, Yahvé, Senhor Deus, o Pai. Próximo slide, Salmo 18, verso 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Olha como tudo faz mais sentido. Olha aí a palavra em vermelho. Chamar, guardar. A mesma lá do Éden, que Adão deveria guardar o jardim. E em marrom nós temos a palavra darehei, que vem da palavra derer, caminho. Então eu tenho guardado os caminhos do Eterno, do tetagrama de Adonai e Yahvé. Eu tenho obedecido. Então, tendo em mente as eternidades, sabendo que nós existimos antes da criação da Terra, a gente vai ver versos que eu vou mostrar isso para vocês. Olha esse texto de Ezequiel 31, a partir do verso 8. Os cedros no jardim de Deus, está falando de árvore. Mas será que ele está falando de árvore literal ou está falando de pessoas? Na escritura, árvores não são pessoas? Sim e não. Depende do contexto. Aqui será que Deus está falando de pessoas ou de árvores? Vamos ver. Os cedros no jardim de Deus. Olha como Deus só falava de árvore, de botânica. Ou será que o alvo de Deus era o homem? Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Olha, as árvores tinham rival. Olha que interessante. Seria outra árvore? Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Olha que Deus está falando de árvore. Será mesmo que Deus está falando de árvore? Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. A árvore tem ciúmes? Tem inveja? Que interessante. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos seus espessos ramos. Olha como a linguagem bíblica ela é figurada. Se você não tiver olhos espirituais, você não entende. Deus não está falando de árvore, está falando de pessoas, de anjos. Anjos que caíram, tinham inveja, por isso perderam o Éden.
Portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobrevaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração, aí a árvore tem coração? Não. E o seu coração se exalçou na sua altura, orgulho, vaidade, soberba. Eu o entregarei nas mãos das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Aqui uma figura para um homem na Escritura? Um homem ímpio? Sim. Mas Deus está aproveitando para ensinar que esse homem é um anjo que se encarnou. Um anjo rebelde que se encarnou na terra. Todas as aves do céu, verso 13, habitarão na sua ruína. Aves do céu também são pessoas. Animais do campo, idem. Ah, mas isso é redundante. É a forma que a Bíblia, que Deus usou. Interprete literal e você vai sair fora do entendimento, vai ficar na superficialidade. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus ramos, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos seus ramos espessos, nem as que bebem as águas venham confiar em si por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte. Esse abismarão as profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além. Além é a palavra Sheol, região dos mortos espiritualmente. E que alguns irmãos traduzem por sepultura. Mas aqui você vai ver dois conceitos. Além e a palavra sepultura. A palavra além está Sheol. E nós vamos ver sepultura, cova, a palavra bor. Pesquise no original que você vai ver. Fiz eu que houvesse luto por sua causa. Cobri a profundeza da terra. Retive as suas correntes. E as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele. E todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som de sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz passar para o além, para o Sheol, com os que descem à cova, bor, em hebraico. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Deus faz plantação de árvores na sepultura? Deus faz plantação de árvores na região dos mortos? No Sheol? Não. Está falando de anjos, de almas, de espíritos. Quando eu falo anjos, são espíritos, porque os anjos são espíritos ministradores. Segundo Hebreus capítulo 1. Verso 17. Também estas com ele passarão para o além, Sheol. Ajuntar-se-ão aos que foram transpassados a espada, olha aí. Vão se juntar aos que foram mortos na carne. Sim, aos que foram seu braço, e aos que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória, em grandeza, entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó, e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Então esse Faraó, descrito aqui em Ezequiel, está falando de um anjo que se encarnou. Um anjo rebelde. Um anjo iníquo. E Deus está dizendo que ele vai descer ao Sheol, juntamente com as árvores do Éden que pecaram. Próximo texto, Gênesis 3, a partir do verso 22. Então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, foi expulso, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aonde que tem a árvore da vida? Nova Jerusalém, não é? Apocalipse 21 e 22. Onde fica o Éden? Na terra ou no céu? No céu. É lá que vivem os anjos. É lá a nossa casa. Nós temos experiências em corpos de carne e sangue. A gente vai ver daqui a pouco. Porém, a nossa casa é lá. O Éden verdadeiro é lá. O Éden que foi colocado na terra é uma sombra do Éden verdadeiro do céu. E por que Adão colocou nome nas coisas? Da onde ele pegou esses nomes? Do verdadeiro Éden, que está onde? No céu. Então toda a descrição dos rios que eu passei, das pedras de ônix, o bidélio, apontam para Nova Jerusalém. Aponta para o Éden original, de onde nós fomos expulsos. Por quê? Porque desobedecemos, porque pecamos. Todas as almas são minhas, porém a alma que pecar, essa morrerá. Lá é o verdadeiro Éden. Então, quando foi implantado o Éden na terra como sombra, é uma figura. Então a terra estava sem forma e vazia, ou seja, um caos. Estavam perante o abismo, região dos mortos. E Deus enviou a luz ao mundo. Quem é a luz? O Messias, o ungido, Jesus, Yeshua, para salvar a humanidade perdida e retornar ao Éden. Então, a partir daí, qual foi a próxima sombra que Deus criou? A terra de Israel. A terra de Israel é a sombra do reino de Deus, do Éden, da Nova Jerusalém. Mas Deus quer implantar o Éden, que está no céu, em toda a terra. É isso que a gente vai ver lá em Apocalipse. Que a Nova Jerusalém vai descer do céu. E tem alguns irmãos que entendem isso literal. Que vai descer uma cidade voadora, com pedra e tudo. Não é isso. Está dizendo que o reino que existe lá vai ser implantado aqui. As realidades que existem lá vão ser implantadas aqui, no mundo físico. O que disse Jesus na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Então Adão não colocou o nome dos lugares por acaso. Adão conhecia o verdadeiro Éden e colocou aqui na terra os mesmos nomes. Criou uma sombra do verdadeiro Éden. Continuando Gênesis 4, a partir do verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Nod vem da palavra Nod em hebraico, que significa perambular, fugitivo, sem rumo. O filho pródigo, não foi isso que aconteceu? E aonde acabou o filho pródigo? Comendo lavagem de porco, comendo as alfarrobas dos porcos, que é um animal imundo. E essa palavra oriente, a palavra Keden, antiguidade, tempos antigos, oriente, eternidade. Então quem está em pecado está em fugitivo, sem rumo, sem direção, perdido. É a ovelha perdida que o Senhor vai buscar. Certo pastor tinha 100 ovelhas. Uma se desgarrou, se perdeu. Largou as 99 e foi atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então, dos que descem à terra, os anjos que se encarnam, existem 2 linhagens. 7, os filhos de Deus, e Caim, os filhos da serpente. Gênesis 3,15. Então, quem são esses que nascem no ventre da mulher?
anjos. Anjos que já se arrependeram, ou anjos que viveram eternamente no bem desde quando foram criados, e nascem anjos rebeldes, pecadores, ímpios. Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses. Aqui a palavra Deus no original é Elohim. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Duas naturezas para o Filho de Deus. Ora como anjo, ora como homem encarnado. Na ressurreição nós voltamos a ser o quê? Anjos. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Serão, porém, iguais aos anjos do céu. Evangelho de Lucas. E é só os salvos que vão ser ressuscitados como anjos? Não, todos. O que diz Atos 24:15? Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Serão, porém, iguais aos anjos do céu. No céu tem anjo só ruim? Ou só tem anjo bom? Não, tem dos dois tipos. Então é isso que significa essa palavra todavia. Vocês são deuses, são Elohim, são espíritos, são anjos. Todavia, porém, entretanto, como homens vocês vão morrer. É uma lei espiritual. Morrer na carne. Jesus não morreu na carne? Morreu. Isso quer dizer que isso é pecado? Não. É uma lei natural. Jesus veio a esse mundo pelo ventre de uma mulher, a porta de entrada no mundo físico. E para sair do mundo físico? A morte do corpo. Jesus não descumpriu nem a primeira lei nem a segunda. Lei natural de entrada e saída do mundo físico, da encarnação dos anjos. Jó capítulo 8, verso 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. No original hebraico, essa palavra temol significa ontem ou antigamente. Aí vai depender de qual óculos o tradutor está usando, ou de quem está lendo os originais. Nós somos de ontem ou de antigamente? Tudo no mundo físico nasce, cresce e morre. Ninguém escapa dessa lei que é natural. Plantas, animais, aves, peixes, inclusive o ser humano, tudo nasce, cresce e morre. A morte não é por causa do pecado de Adão. A morte que está na Escritura é morte espiritual. Adão, quando pecou, ele continuou vivo. Morreu depois, fisicamente. Mas a morte espiritual foi instantânea. Ele foi expulso do Éden instantaneamente. Então o Salmo 89, verso 48, no próximo slide, diz aí: que homem há que vive e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Observe aí mais uma vez, a tradução King James não coloca a palavra alma, porque ela subentende que o homem vai debaixo da terra. É a teologia, é o óculos pré-concebido. Então cuidado com traduções. Sempre observe o original, se você puder, e tiver entendimento para isso. Se não, peça ajuda a quem tem. Então nós temos em roxo a palavra nefesh, a palavra alma, fôlego de vida. E temos em vermelho a palavra Sheol, sepultura, região espiritual dos mortos. Então, dependendo do óculos, um vai traduzir sepultura, outro vai traduzir região espiritual dos mortos. Qual eternidade a pessoa crê? Uma, duas ou três? João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É o que eu disse. Jesus entregou o seu espírito a Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então o espírito volta para Deus. Mas Deus não é onipresente? Sim. Então o que significa voltar para Deus? É o nosso espírito voltar para a região espiritual aonde Deus habita,
o mundo primitivo, o mundo original, a eternidade. Aonde fica o Éden. Agora, se essa alma ao morrer não for de uma pessoa salva, ela vai estar numa região espiritual, porém não o Éden, não no paraíso, vai estar no abismo, não vai estar no seio de Abraão, vai estar no abismo. Olha o slide agora de Jó, capítulo 1, verso 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui eu só vou destacar em vermelho a palavra chamar, que significa lá para lá. Então, observe o texto aqui de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Para lá onde? Para o ventre da minha mãe? Não. Para lá onde? Para o mundo espiritual. Ninguém fica debaixo da terra. Então observe aí na King James, ele omite a expressão para lá. Engraçado, né? Jogou fora essa palavra, nem colocou na tradução. Por quê? A teologia que eles creem vai para debaixo da terra. Tanto os adventistas como o Testemunho de Jeová. Então é uma teologia superficial. Se você não tiver o entendimento completo, você vai jogar coisas preciosas, ouro fora. Próximo texto, Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A teologia tradicional vai entender isso como Deus onisciente. Ah, Deus sabia porque ele é onisciente, ele sabia tudo aquilo que Jeremias ia fazer. Sim, é verdade. Mas lembre-se que isso daí é superficial, está olhando apenas entre o ponto B e C da eternidade, e não todas as eternidades, não está levando em conta os conceitos que foram colocados aqui anteriormente. Então por que Deus conhecia? Porque Deus conhecia mesmo Jeremias, sabia quem ele era, e consagrou antes de colocar no ventre da mãe de Jeremias. Observe agora Jó 38, verso 4. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Olha Deus questionando Jó. Você sabe isso, Jó? Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem que é a pedra angular? Yeshua, Jesus, a luz do mundo. De Gênesis 1, verso 2. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Estrela canta? Quem são essas estrelas aqui? Os anjos. Olha os ensinamentos que tem por trás das letras. Não fique preso ao literal. Não fique preso à superficialidade. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegassem às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia sua luz, e o seu braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Observe agora o verso 21. Tu sabes, porque neste tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então Jó já existia
antes da criação da terra. Tudo que está narrado em Jó 38, Jó sabia. Mas por que Jó não se lembrava? Porque ele estava dentro de um corpo de carne e sangue. É o que acontece conosco. Nós nos lembramos de onde nós estávamos? Não. Então Jó também não sabia. Porém aqui Deus está contando para Jó. Olha Jó, você sabe. Porque você já era nascido neste tempo. É grande o número dos teus dias. Isso está coerente com o Salmo 82, verso 6. Jó capítulo 8, verso 9. Com o texto de Jó capítulo 1 que eu li, que Jó voltaria para lá. Qual é, pois, a finalidade da encarnação dos anjos? Resgatá-los ao caminho perfeito e de volta ao Éden original, onde eles têm acesso à árvore da vida. Também a finalidade da encarnação é o crescimento espiritual, obter maturidade através das experiências na carne, onde a gente aprende na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. Experiências palpáveis para seres espirituais que somos. Mas Jesus não se encarnou num corpo de carne e sangue? Então Jesus tinha que ser resgatado? Jesus é uma exceção. Ele não veio para ser salvo, mas ele veio em missão. Foi enviado ser a luz do mundo. Ele é a luz que foi colocado no primeiro dia sobre a terra, pelo Eterno, para resgatar a humanidade que habitava nas trevas sobre a face do abismo. Jesus é um anjo, e como anjo, está debaixo da lei da encarnação dos anjos. Por isso que ele nasceu no ventre de uma mulher, como todo homem, e morreu na carne, como todo homem. Jesus é um anjo, conforme escrito em Êxodo 23, verso 20 e 21. O Eterno conversando com Moisés: eis que enviarei o meu anjo, e ele não perdoará a vossa transgressão. Anjo perdoa os pecados? Não, mas esse anjo em particular sim, porque esse anjo recebeu autoridade nos céus e na terra. E este anjo de Êxodo 23, verso 20 e 21, o Eterno diz a Moisés: neste anjo tem o meu nome. Qual é o nome desse anjo? Yeshua. Que significa Yeshua? Yah salva. O Eterno salva. Só existe um Salvador, o Eterno. Jesus foi o instrumento em nome do Eterno para salvar a humanidade. Jesus é o caminho. E Deus é o destino. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Yeshua. Então Jesus é o caminho. Só que caminho é caminho, destino é destino. Então o que nós vimos até agora, o Éden na terra é uma sombra do verdadeiro Éden, que está no céu. Ao perder o verdadeiro Éden, aos poucos Deus foi reconduzindo o povo de volta para casa. De volta para a casa do Pai. Primeiro criando outra sombra sobre a primeira sombra. Ou seja, da terra separou um pedaço de terra para ali designar seu Éden, a terra prometida, o Israel literal, físico. Porém, com a vinda de Jesus e Yeshua, entendemos que o projeto de Deus foi transformar toda a terra em um Éden, semelhante à do céu, e a nova Jerusalém descerá do céu para a terra. A nova Jerusalém é de ouro, a nova Jerusalém tem a árvore da vida, tem 12 portas com o nome dos filhos de Israel, que são 12, tem um rio que sai do trono. Lembra lá do Éden? Tinha um rio que dividia em 4 cabeças, 4 braços. Ezequiel 47 também retrata que vai sair um rio do trono e descerá até o Mar Morto, aonde vão poder pescar peixes. Se você tiver olhos espirituais, você vai além das letras. Mar Morto, mar são nações, onde havia trevas. Então esse rio vai descer até essas nações e vai fazer com que essas águas que estavam mortas se tornem ricas em peixes, para que os pescadores a pesquem. Quem são os pescadores? Os discípulos, os servos de Deus. Apocalipse 21, 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido.
Por que vidro límpido? Porque quem mora nessa cidade não tem coração dobre. O que é coração dobre? Dupla personalidade, hipócrita. Então quem mora na Nova Jerusalém, o falar dele é sim, sim, não, não. Ele não mente. Ele é puro e límpido como um vidro, onde você consegue atravessar e enxergar do outro lado. Vamos agora para Isaías 23. Vou ler só 2 versos, depois você pode pegar o contexto total. Sentença contra Tiro. Lembra aqui está falando de um lugar, mas vai apontar para uma realidade espiritual. Sentença contra Tiro. Uivai, navios de Tarsis. Tarsis significa berilo. Olha aí. Lembra lá um dos rios do Éden? Tinha berilo? Das cidades lá? Porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhe fora isto revelado. Olha o verso 7. E esta, está falando de Tiro, acaso a vossa cidade, que andava exultante, cuja origem data de remotos dias. Qual que é a palavra que está no original aqui? Quedem, tempos antigos, tempos primitivos, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Seguindo Ezequiel 28, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Lembre-se que nós temos esse preconceito, dessa premissa, ou seja, os anjos se encarnam como homens. Então esse príncipe de Tiro está falando de um anjo que se encarnou. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Esse é o problema de quem come da árvore do bem e do mal, se torna Deus. Então nós deixamos de ser Elohim com E minúsculo, segundo o Salmo 82, verso 6, filhos de Deus, e passamos a ser Elohim com E maiúsculo. Quem é orgulhoso, vaidoso, pecador, se torna egoísta. Eu passo a ser o meu Deus. Não importa o que o Deus verdadeiro diga, não importa o que a lei de Deus diga, eu faço as minhas leis. Eu mando em mim. Então eu me torno Deus de mim mesmo. Isso é a profanação do santuário. Em vez de Deus habitar dentro de mim, eu sou independente. Então esse príncipe de Tiro aqui fez a mesma coisa. Se fez orgulhoso, vaidoso, egoísta. Vou pular alguns versos, vou para o verso 8. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Lembra lá de Ezequiel 31, das árvores do Éden? Continuando, olha só como vai estar ligado. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus no poder do que te transpassa. Deus está dizendo para Tiro, para o rei de Tiro, olha, você está como homem, você vai morrer. Você não é Deus. Está colocando o rei de Tiro no seu lugar. Olha, você não é Elohim com E maiúsculo. Você é Elohim com E minúsculo. E Elohim com E minúsculo, você agora está na carne e vai morrer. Não passas de homem. Da morte dos incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Vou pular mais 2 versos, vou ler o 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas no Éden, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Todas essas pedras preciosas aqui estão no peitoral do sumo sacerdote. As 12 pedras, que aponta para as 12 tribos de Israel. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Aonde que é esse monte santo de Deus? É na terra? Não. É lá no céu, onde fica o verdadeiro Éden. E como tal era querubim da guarda ungida. Permanecias no monte santo de Deus.
no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pecou. Todas as almas são minhas. Todos os espíritos anjos são meus. Aquele que pecar, esse morrerá. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Foi expulso do Éden. Olha aí. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então as pessoas jogam a teologia tradicional para Satanás. Não deixa de ser parte de verdade. Porém, nós também somos, ou éramos pelo menos, satanases. O que significa a palavra Satã em hebraico? Adversário. Todos aqueles que pecam, todos aqueles que andam contra a vontade de Deus, se tornam satanases. Se tornam adversários de Deus. Lembra lá de Pedro? Quando falou que Jesus era o Filho de Deus? Aí, minutos depois, Pedro disse assim, olha, Jesus, você não vai morrer não. Aí, o que Jesus falou para Pedro? Arreda-te, Satanás. Chamou Pedro de Satanás? De certo modo, sim. Porque Pedro estava se colocando como adversário da vontade de Deus, que era Jesus ter que morrer. Arreda-te, Satanás. Então esse texto aqui de Ezequiel 28, que muita gente só joga para Satanás, serve para nós. Nós estávamos no Éden. Nós pecamos antes do ventre da nossa mãe. Os filhos carnais são reconhecidos através do DNA. Porém os anjos têm o DNA de Deus. Somos Elohim, deuses. João capítulo 4, verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus tem alma. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. É a alma de Deus. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Gênesis nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos Elohim, filho de peixe, peixinho é. Filho de Elohim, Elohim é. Porém Elohim com E minúsculo. Deus é espírito e tem alma. Nós temos espíritos e temos alma. Porém Deus não é homem. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então a nossa essência é como anjo. Então as pessoas fazem uma confusão danada quando se fala do espírito, porque nós temos dois espíritos. Um é o nosso ser, a nossa individualidade, que nos dá vida no sentido de existência, como anjo ou como homem de carne e sangue. O segundo espírito é o Espírito Santo, que recebemos ou não, segundo a nossa fé no eterno. Quem não tem o Espírito Santo, tem o espírito do mundo, ou se quiser, o espírito do engano, o espírito do erro, que o dirige. Agora 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então quando você entende sombras e realidades, o primeiro homem carnal é sombra do verdadeiro homem, o homem que mora no céu, que mora no Éden verdadeiro. Deus habita entre os querubins, Deus está entronizado entre os querubins. 2 Coríntios 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo, é Paulo narrando, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Aonde que Paulo foi levado? Ao paraíso. E aonde é o paraíso? O Éden, a região espiritual verdadeira. O Éden não é na terra. O Éden é na região espiritual. E essa região espiritual não pode ser na terra? Sim. Ela pode ocupar o mesmo espaço-tempo. Aonde que Jesus está agora?
do outro lado do universo? Não. Jesus está aqui conosco. E por que a gente não vê ele? Por que a gente não vê os anjos? Porque eles estão em outra dimensão. Os nossos olhos de carne e sangue não foram projetados para enxergar o mundo espiritual, para enxergar seres espirituais, para enxergar anjos, para enxergar Jesus aonde ele está. Gênesis 28:12. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quem é a escada e quem são os anjos? Mas antes vamos ver mais uma passagem relacionada. João 1,51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está vendo aí? Essa escada tinha anjos subindo e descendo. Jesus é a escada, o caminho, que leva até onde? Ao Éden. Que leva até onde? Onde Deus habita. No reino de Deus. Na Nova Jerusalém celestial. Então quem são os anjos que vêm com Jesus? Vamos ler mais um texto. Zacarias 14:5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então repita a pergunta: quem são os santos? Ops! Quem são os anjos? Percebe que é a mesma coisa? Santos e anjos? Está falando do mesmo evento. Santos são os anjos que servem a Deus. E os anjos são os santos que servem a Deus. Salmo 82, verso 6. Duas naturezas para os anjos. Ora como anjo, ora como homem, de carne e sangue. Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os anjos. Por que não fala os homens aqui? Só fala para anjo. Bendizei ao Senhor. Porque é a mesma coisa. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Vou colocar de novo aqui o que eu já coloquei em outro estudo. 4 slides. A passagem de Lucas 8, que fala do endemoniado gadareno, e que os demônios, os espíritos malignos, o atormentavam. E Jesus os expulsou e mandou aos porcos, e de lá foram arremessados ao abismo, ao barranco. Porém, olha que interessante o verso 31, que os espíritos malignos, os demônios, rogavam-lhe que não mandassem sair para o abismo. Aí eu te pergunto, por que os anjos, que são os espíritos malignos, né? Os demônios, por que eles rogavam para não ir para o abismo? Será que eles tinham pena dos porcos? Ah, tadinho, eles vão morrer. Será que eles iam se machucar de cair num buraco literal? Anjo, demônio, espírito se machuca de cair num buraco literal? Claro que não. Então que abismo é esse que eles não queriam ir? A região dos mortos. Essa é mais uma prova da dupla natureza para os filhos de Deus. Ora como anjo, ora como homem de carne e sangue. Então, nesse primeiro slide está a palavra abussos aí em vermelho. Boundless, bottomless, abismo. O segundo slide, eu clico aqui na palavra em inglês para ele me dar a palavra em grego. Só para ficar fácil para visualizar para quem não entende o grego. Olha aí, o que está em vermelho. Abussos. Bottomless, boundless, the abyss, o abismo. Aí se você pesquisar no grego todas as passagens que contêm a palavra abussos, é o terceiro slide que você passa a ver agora. Então tem Lucas 8:31, Romanos 10:7, Apocalipse capítulo 9, verso 1 e 2, Apocalipse 9:11, Apocalipse 11:7, Apocalipse 17:8, Apocalipse 20, verso 1 e verso 3.
todos os contextos da palavra. Abusos, em vermelho aí, está ligado com região espiritual, região dos mortos. Então vamos pegar Romanos 10:7, que é o último slide aí desse pequeno estudo, olha aí. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Aonde estava Cristo? Na região dos mortos. Ele não morreu? Sim. Não foi ressuscitado? Foi. Então onde estava Jesus? Na região dos mortos, no abismo. Então essa é uma prova de que os anjos vão para o abismo, vão para regiões espirituais, região dos mortos. Salmo 148, a partir do verso 1. Aleluia, louvai ao Senhor, do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Salmo 82, verso 1, Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, igreja divina, Adat-El. Adat significa testemunha. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, no meio dos Elohim, com E minúsculo, estabelece o seu julgamento. Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que Deus dos deuses? Porque Deus é Deus dos Elohim, Deus dos filhos, Deus dos anjos. Por isso é que Ele é Deus dos deuses. Por que você não deve adorar outro Deus? É quando você coloca outro anjo no lugar de Deus. Quem são as imagens de escultura? Não são representação humana de pessoas? E que as pessoas se ajoelham diante delas para orar, para rezar? Então, quem são essas pessoas? São Elohim, são deuses, são anjos, mas são deuses com D minúsculo. A gente deve servir ao Deus dos deuses. Servir ao Deus dos deuses. Os outros deuses são irmãos, são filhos do mesmo Pai. Então não há motivo para divinizar outros irmãos, outros deuses. Olha aí o próximo slide, Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então nós temos aí em verde o tetagrama, eterno, Yahvé, Senhor, Deus, Pai. Temos em azul claro a palavra Elohim, que vem da palavra Elohim, Deus, e a terminação, o sufixo ren, significa vosso. Então é vosso Deus. Em roxo temos a palavra Elohai, que também significa Deus. Temos a palavra Elohim, que também significa Deus, deuses, plural de Deus, depende do contexto. Gênesis 1:1 é um Deus só, criou Deus, os céus e a terra. Mas em Salmo 82, vós sois Elohim, deuses, depende do contexto. Azul claro temos Adonai Ha-Adonim, Senhor dos senhores. Temos em marrom escuro Rael, Ha-Gibor. Ha significa o, El, Deus, Gibor, grande. E já estamos nos encaminhando para o final. Mateus 6:10, vem o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Como eu disse, o reino de Deus, o Éden, a Nova Jerusalém, está no céu. E ela vai se manifestar na terra. De que forma? Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus se encarnou para vir neste mundo, ele deixou o Éden? Sim e não. Sim como local físico, mas não porque quem está em comunhão com o Eterno pode adorá-lo em espírito e em verdade em qualquer lugar, em qualquer monte que ele estiver. Então Jesus, quando se encarnou, jamais deixou o Éden espiritual. Deixou fisicamente, de que forma? Deixou sua forma de anjo para se encarnar na sua forma de homem. Portanto, chego ao final deste estudo e pergunto aos irmãos, qual a sua ótica agora sobre a criação? Qual a sua ótica sobre o próprio Deus,
a partir de agora? Deus seria o criador de apenas uma obra de 7.000 anos? Ou de alguns bilhões de anos? Não. Deus é muito mais do que isso. Deus tem apenas um mundo onde Ele colocou seus filhos? Não. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus e Yeshua. A obra de Yeshua tem prazo de validade ou é estatuto perpétuo? É estatuto perpétuo. Então não vamos limitar a obra de Yeshua em 40 anos, em 50 anos, em 80 anos, em 2.000 anos. A obra de Yeshua está limitada a salvar só os homens de carne e sangue? E os anjos não podem se arrepender que estão na eternidade? Para que Yeshua desceu ao inferno e pregou os espíritos em prisão? Por que Yeshua disse que poderia sair da prisão, inferno de fogo, quando se paga o último centavo, isto é, o arrependimento sincero? Isso ele disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, de 22 a 26. Já foi falado nisso em outros estudos aqui neste canal. Então, termino com Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pagai o último centavo e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, o Éden está próximo, a Nova Jerusalém está próxima, porque o tempo já está cumprido. Vamos voltar para casa hoje? Então nos arrependemos e vamos crer naquele que Deus enviou para salvar a humanidade. Assim retornamos ao Éden, à Nova Jerusalém. Voltamos para casa. Espero que os irmãos tenham gostado. Obrigado pela paciência. Foi um estudo longo, mas necessário, para que todos possam entender todos esses conceitos, que são complexos, admito. Não são fáceis de entender de uma só vez, mas são necessários se quisermos entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Um abraço a todos e shalom, shalom.